Para encerrar os trabalhos de hoje, a conferência de Antônio Góes. Antônio Góes é presidente da Associação de Jornalistas de Educação, GEDUCA, e colunista de educação do jornal O Globo, comentarista do canal Futura e especialista em educação, tema que cobre desde 1996. Vencedor dos prêmios ESSO, Embratel, Folha, Undime e Andifes. Autor do livro 4 décadas de gestão educacional no Brasil. Eu queria agradecer a honra do convite de terminar essa conferência. É uma responsabilidade enorme. Eu sou só um jornalista, eu deveria estar aqui entrevistando vocês, escutando vocês, ouvindo vocês. Então, assim, é uma responsabilidade enorme mesmo falar aqui para uma plateia tão qualificada, e eu vou fazer o meu melhor. Eu agradeço especialmente ao Dr. César Miola, do Tribunal de Contas Estadual aqui do Rio Grande do Sul, que é um tribunal que tem se destacado nacionalmente pela sua atuação em educação. E nos ajudou, no âmbito da GEDUCA, Associação de Jornalistas de Educação, inclusive a ajudar a formar os jornalistas de educação, a qualificar melhor o trabalho dos jornalistas de educação. Mas toda a data vênia, eu vou fazer apesar de toda a data vênia, eu vou fazer uma provocação aqui, que o tema desse encontro é pensar o presente e construir o futuro. Eu queria fazer um adendo provocativo. A gente precisa conhecer o passado, entender o passado, para olhar o presente e projetar o futuro. Então, é esse o exercício que eu quero fazer aqui com vocês. Eu espero que não fique muito chato, porque eu vou citar muitos dados, mas eu acho importante a gente basear nossa argumentação em evidências, e não apenas em achismos. Primeiro, eu queria começar com esse olhar histórico, mostrando esse gráfico para vocês. Isso é um gráfico que compara o percentual do PIB investido em educação, gasto público do PIB, no Brasil e nos Estados Unidos. Brasil em verde, Estados Unidos em vermelho. Começa em 1933 e acaba em 2013. E é só o gasto público, porque se a gente colocasse o gasto privado também, os Estados Unidos, que tem um padrão alto de gastos privados na educação, ficaria com um patamar ainda maior de investimento do PIB. Aqui está falando só de gasto público. Reparem que, nesse gráfico, como os Estados Unidos sempre gastou mais do que o Brasil em proporção de seu PIB. E lembrando, obviamente, que o PIB dos Estados Unidos é muito maior que o do Brasil. Então, em termos de gasto por aluno, isso aqui faz uma diferença brutal. Mas, além disso, aquela curva ali, a primeira curva no início, não sei se vai dar para ver daí, é a Segunda Grande Guerra Mundial. No auge da Segunda Grande Guerra Mundial, em que os Estados Unidos teve uma participação intensa, os Estados Unidos gastava mais em educação, em proporção de seu PIB, do que o Brasil. O crescimento do Brasil é também um crescimento da população em idade escolar. O Brasil teve altas taxas de fecundidade no passado, a população crescia muito, mas em alguns momentos a gente consegue ver alguns picos ali. Alguns deles eu até consigo identificar. Por exemplo, ali um dos picos na década de 80 no Brasil tem a ver com a redemocratização, com a Constituição, e antes disso, em 83, com a emenda Calmon, que colocou mais recursos na educação. Um dos primeiros, uma emenda que vocês conhecem provavelmente bem, é muito importante, e que depois foi sendo aperfeiçoada e ampliada. Em termos práticos, o que isso significa? Vamos olhando para 1940, isso é uma estatística do censo do IBGE daquela época, o Brasil tinha 69% de crianças de 7 a 14 anos fora da escola. 7 em cada 10 crianças em 1940 no Brasil estavam fora da escola. Essa mesma taxa nos Estados Unidos, para uma faixa etária muito parecida, era de apenas 5%. 5%. Sabe quando a gente conseguiu chegar a 5% de crianças fora da escola? Em 1998. Nós temos um atraso histórico na educação que afeta o que a educação é hoje. Porque em educação, há poucas coisas consensuais em educação. Eu costumo, quando eu falo de educação, eu falo, é consenso que a educação é prioridade. Vai para a página 2, vamos transformar essa prioridade em
e aí é muito difícil você ter consenso no debate educacional. Um dos poucos consensos que há no debate educacional é sobre o impacto do nível socioeconômico no aprendizado das crianças. Não é algo que tem a ver com a escola, tem a ver com uma herança. Nós temos hoje crianças no nosso sistema educacional que são filhos de pais com baixíssima escolaridade, fruto desse atraso histórico, e isso afeta os resultados de hoje. Claro que temos muito o que fazer hoje, no presente, mas sem reconhecer esse passivo do passado, a gente não vai conseguir entender exatamente como a gente pode acelerar o ritmo de melhoria da qualidade da educação, que é a nossa tarefa mais urgente. Eu queria trazer algumas estatísticas aqui também, me perdoem se eu vou ficar usando muitos dados, mas eu acho que, como jornalista, não tenho credibilidade nenhuma para chegar aqui e dizer o que eu acho. Eu tenho que me basear em evidência e trazer para vocês evidências sobre esse debate. E eu escrevo toda segunda-feira uma coluna no Globo, e há uns 4 ou 5 anos eu recebi um e-mail de um leitor dizendo: olha, eu sei que você escreve muito sobre educação, você gosta de falar, às vezes, de coisas históricas. Meu avô foi um fundador do IBGE e escreveu muito sobre educação na época. Eu não tinha a menor ideia de quem era, mas fiquei muito curioso. E eu descobri, por acidente, um trabalho de um dos educadores mais importantes, não porque era um grande formulador de ideias, mas porque era um estatístico, Teixeira de Freitas, que olhava as estatísticas de educação daquela época e que me abriu um mundo e me mudou um discurso que eu sempre fazia, e que talvez vocês já ouviram muito, de que a educação no Brasil era de qualidade no passado, mas quando ela se massificou, ela perdeu qualidade. Eu sempre acreditei nisso, eu estava errado. Esse trabalho aqui, inclusive, vocês conseguem achar, esse leitor me entregou uns manuscritos do avô, manuscritos não, já estavam publicados, mas não estavam ainda digitalizados. Era tão raro para mim, eu pedi para colocarem, digitalizar, e entreguei para o IBGE, então isso já está disponível no site do IBGE. É um texto mais árduo de ler, porque é muita estatística, não é um texto fluido, mas é um trabalho de alguém que olhou as estatísticas brasileiras na década de 30. O que o Teixeira de Freitas comprova olhando os dados, não por achismo. A taxa de cobertura no primeiro ano primário era de 95% nas zonas urbanas e de 50% em áreas rurais. No primeiro ano do primário, que hoje é nosso segundo ano de ensino fundamental, nas áreas urbanas, a imensa maioria das famílias levava as crianças para a escola, no primeiro ano. Claro que o Brasil era um país ainda majoritariamente rural na época, na área rural isso ainda era metade. Mais de 50% das crianças eram reprovadas no primeiro ano do primário. O trabalho do Teixeira de Freitas mostra o seguinte: as matrículas no primeiro ano, elas seriam suficientes para atender toda a população, mas vinha o primeiro ano do primário, segundo ano do primário, terceiro ano do primário. O nosso sistema educacional era uma máquina de exclusão em massa. Era isso, a educação pública do passado era isso, quando a gente olha o sistema. Aquele dado que eu mostrei antes, de 69% das crianças de 7 a 14 anos fora da escola, depois eu fui entender melhor o dado a partir do trabalho do Teixeira de Freitas. Não é que não havia escola. Havia escola. As famílias levavam as crianças à escola, reprovavam. Uma vez eu falei para um educador mineiro, contei essa história, estava animado, continuo empolgado aqui, como vocês podem ver, com o trabalho do Teixeira de Freitas, e ele falou: isso que você está falando, lá em Minas, a gente falava o seguinte, que a escola a gente jogava as crianças na parede, aquela que grudasse era boa para estudar, a que não grudasse ia trabalhar. Eu acho que ele está descrevendo exatamente a estatística que o Teixeira de Freitas está analisando com os dados. Eu tomo muito cuidado ao dizer isso, porque, às vezes,
o bom de já ter escrito tanto é que, de vez em quando, eu recebo eu recebo algumas críticas, e uma das críticas que, geralmente, quando eu falo desses indicadores, é de gente que acha que eu estou atacando a escola pública que ele estudou. Ah, mas eu estudei no... Tem um colégio aqui público que é muito famoso, Júlio de Castilhos, não é isso? Eu estudei no Júlio de Castilhos e a qualidade era boa. Ninguém está longe de mim querer dizer que não era boa a qualidade do Júlio de Castilhos, do Pedro II. O ponto aqui é que era para poucos. Para os poucos que sobreviviam no sistema, aquilo era verdade. E eu também tenho, como jornalista, uma preocupação, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não... Sabe aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, o Joselino Barbacena, que o professor Raimundo falava alguma pergunta, e ele falava, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, e aí a gente toma o todo, a gente toma o particular como todo. Se a gente quer entender o sistema, a gente não pode fazer isso. E a gente vive fazendo isso, não só em educação. Pega a minha experiência pessoal, toma como um todo, e por isso eu acho tão importante olhar para o passado, porque muitos dos discursos que estão baseando as políticas públicas do presente são feitas a partir desse desconhecimento do passado ou dessa visão Joselino Barbacena, de que era assim, na minha época, o professor bom era aquele professor durão que repetia, é esse o sistema que a gente precisa. Respeito a opinião de todo mundo, mas se a gente quer formular políticas públicas, a gente tem que se basear em evidência. E as evidências vão em um caminho totalmente contrário disso. O nosso sistema educacional do passado era uma máquina de exclusão em massa. Algumas frases do Teixeira de Freitas, que eu separei aqui. Essas eram as melhores, porque o texto dele tem umas partes que são bem difíceis de estatística mesmo, mas a causa disto, ou seja, dessa alta reprovação no primeiro ano e da alta evasão, aponta a estatística de maneira impressionante. É a ineficiência do ensino. A atuação da escola, em vez de aproveitar, sob salutares estímulos, a tenacidade do discipulado, transforma em estagnação patológica, que se traduz por enorme repetência, máxime na primeira série, a repercutir nas séries superiores, com uma aparente evasão escolar, quando esta é, em verdade, a desistência fatigada dos alunos após prolongado insucesso. Mas tão grande ineficiência ocorreu, acaso, por culpa dos alunos ou das famílias? Não. Por culpa exclusiva da organização escolar. A nação, agora já se vê isso inequivocamente, vem cumprindo o seu dever, onde quer que disponha de escola onde mandar os seus filhos. Mas a escola não tem cumprido o seu, deixando de educar as crianças que a nação de fato lhe confia, ao levá-las à inscrição insistentemente e, por certo, sobre penosos sacrifícios, mas em pura perda. Isso ele escreveu em 1946. Quando a gente olha também a escola do passado, a gente também não pode deixar de considerar o seguinte, não que não houve um momento em que, sim, a gente teve uma força de trabalho no magistério mais qualificada, mas eu estou vendo aqui a maioria da plateia de mulheres aqui, que provavelmente fez direito, certo? Provavelmente aqui. Não? Mas quantas aqui são do magistério? São professores? Nossa, então, parabéns a vocês. A gente teve no passado uma força de trabalho qualificada, porque às mulheres era dado apenas uma opção, praticamente apenas uma opção no passado, o magistério. Quando as mulheres conquistaram, sobre muita luta, não por concessão, mas por luta de vocês, e isso não aconteceu só no Brasil, tem um trabalho interessante de um pesquisador chileno chamado Gregory Laco, que mostra que esse foi o padrão da América Latina. O magistério ainda é uma profissão majoritariamente feminina, e por ser uma profissão associada ao cuidado, era mais aceito naquele período que as mulheres, era das poucas profissões aceitas como uma carreira acadêmica, né, as mulheres. E aí, esse truque
é inaceitável no século XXI. Não dá mais para... A gente tem que atrair mais pessoas, mais talentos para o magistério, e não dá para achar que... Boa parte do nosso sucesso, meu ponto aqui é o seguinte, boa parte do nosso sucesso se deveu a uma peculiaridade, não só do nosso sistema educacional, mas de toda a América Latina, sobre o custo das mulheres, que não tinham outras opções de trabalho naquele momento, naquele período. Vou fazer um pulo maior ainda, vou para a década de 90, falar de outro educador, na verdade ele era um físico, mas que estudava educação, Sérgio Costa Ribeiro. Sérgio Costa Ribeiro, ele é o autor de um termo chamado a pedagogia da repetência. É dessa maneira que ele descreveu o sistema escolar brasileiro. De novo, olhando para indicadores da repetência, principalmente no primeiro ano, onde ainda assim continuávamos a ter mais da metade das crianças reprovadas no primeiro ano. Até o final da até o final do século passado, geralmente indicadores sociais do Brasil, a gente fica no meio termo. A gente não é nem tão bom quanto os países ricos, mas também não é tão ruim quanto os países africanos. Em reprovação, até o final do século passado, nossas estatísticas de reprovação nos assemelhavam ao de países da África subsaariana. E ninguém se indignava com isso. Sérgio Costa Ribeiro escreve em 91, parece que a prática da repetência está contida na pedagogia do sistema como um todo. É como se fizesse parte integral da pedagogia, aceita por todos os agentes do processo de forma natural. A persistência desta prática e da proporção desta taxa nos induz a pensar numa verdadeira metodologia pedagógica que subsiste no sistema, apesar de todos os esforços no sentido de universalizar a educação básica no Brasil. Eu falei que tem pouquíssimos consensos, né, na avaliação educacional. Eu acho que tem outro que esse talvez seja um consenso menos conhecido, mas eu vou trazer o trabalho aqui de um pesquisador neozelandês chamado John Hattie. O Hattie fez um trabalho, publicou isso num livro, chamado Visible Learning, mas ele fez meta-análises, ou seja, que na pesquisa acadêmica é mais do que citar. Às vezes a gente vê um estudo de Harvard que diz que café é bom, depois vem um estudo de Stanford que diz que café é ruim. O que o Hattie fez foi olhar por uma meta-análise, ou seja, ele junta vários estudos, não que um ou outro estudo diz, mas para onde apontam uma tonelada de evidências sobre determinados assuntos. Ele analisou 138 variáveis. Das pouquíssimas que ele identificou um efeito brutal, só que negativo, foi a reprovação. É difícil encontrar outra prática educacional em que a evidência científica é tão inequivocadamente negativa. E aí eu falo também como na perspectiva de um jornalista, não sei se vocês lembram, deve ter acontecido também no estado de vocês, aqui no Rio Grande do Sul, quando a LDB, em 1996, colocou como opcional aos sistemas a possibilidade de não trabalhar com a reprovação em cada série, e deu a oportunidade de trabalhar em ciclos. De repente, era como se os ciclos fossem os grandes responsáveis pela tragédia educacional brasileira. As pessoas repetiam isso. Repetiam com base no achismo, sem ver, primeiro, que a maioria do sistema brasileiro não era organizado por ciclos. Nos estados e nos municípios onde o sistema seriado continuava, os indicadores educacionais eram tão ruins quanto nos estados que adotavam os ciclos. Não que os ciclos resolvessem o problema do aprendizado, não resolveram. E aí também tem várias... isso não esgota o debate sobre a forma como foram implementados. Mas, de repente, as pessoas começaram a achar que o grande culpado pela educação brasileira é porque a gente está aprovando alunos sem saber. Como se a educação no passado fosse uma maravilha, e como se os sistemas que não adotassem, que estivessem adotando a repetência, fossem também grandes maravilhas. Não eram.
Depois fizeram até alguns estudos, tem 4 ou 5 estudos, pelo menos, que eu conheço, que mostram que o sistema de ciclos não melhorou a qualidade, teve um impacto positivo na redução da evasão, mas também não melhorou a qualidade do ensino. Então, a discussão era muito mais ampla do que aprovar ou reprovar. A questão é o que fazer para os alunos aprenderem. Olhando a trajetória dos indicadores educacionais brasileiros, eu acho que a gente o mais correto é dizer que o que a gente consegue perceber é que nós tivemos avanços insuficientes. Tivemos avanços, e é importante, eu acho muito importante, que a gente saiba, e eu como jornalista, acho que é uma responsabilidade dos jornalistas, quando a gente critica o sistema educacional brasileiro, quando a gente exagera na dose da crítica, a gente cria uma impressão de que tudo não presta. A gente acabou de assistir aqui uma apresentação do representante da OCDE mostrando que, ainda que nossos indicadores de aprendizagem estejam realmente ruins em comparação com países mais ricos, o país avançou em termos de colocar mais pessoas na escola. Isso não é pouca coisa, e eu vou argumentar aqui, trazer alguns dados para isso. Esse discurso, tão paralisante quanto o discurso do otimismo pueril, do otimismo exagerado, tão paralisante quanto é o pessimismo exagerado. Essa ideia de que nada presta, de que está tudo ruim. E isso desmerece avanços que nós fizemos e que não foram poucos, mas foram insuficientes. Vou trazer algumas, de novo, para não ficar no achismo aqui. São dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE. Percentual de adultos analfabetos em 1981, que é quando começa a série histórica da PNAD. 21% de adultos analfabetos no país caiu para 7%. E se a gente pegasse essa estatística na década de 60, seria maior. E na década de 40 seria maior. As taxas de analfabetismo no Brasil vêm caindo, em ritmo insuficiente, mas caindo. Percentual de crianças de 4 a 17 anos fora da escola. 35% em 1981, 4% em 2017. Isso não é pouca coisa, mas é insuficiente. Mas as crianças não estão aprendendo. Bem, vamos lá para os dados. Esses são dados da Prova Brasil, que é o teste, né, que avalia nossas crianças desde 95. Começa em 95, porque é o início da série histórica, comparável. Tínhamos 19, no 5º ano do ensino fundamental, nós tínhamos 19% de alunos com aprendizado adequado em matemática, passamos a ter 49%, no 5º ano do ensino fundamental, de acordo com a escala do movimento Todos pela Educação. Percentual de alunos com aprendizado adequado em português, sobe de 39% para 61%. Lembra que eu estava falando da aprovação automática, que a política é de 96, a LDB coloca como opção aos sistemas em 96. Se é verdade que a aprovação automática, chamada aprovação automática, essa política de ciclo, era tão ruim, como que os nossos indicadores melhoraram? E, para tomar um cuidado, eu não estou vou para o outro extremo de dizer que melhoraram por causa da política de ciclos. Pelo contrário, os poucos estudos que eu conheço, eram 4 ou 5, que analisaram essa política, não foram eles os responsáveis pela melhoria do aprendizado, nem o 5º ano do ensino fundamental. Mas a gente está colocando mais gente na escola e está criando analfabeto funcional. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Então, vamos lá ver o indicador de analfabetismo funcional. Existe um indicador, o INAF, feito pelo IBOP, pela Ação Educativa, financiado com recursos do Itaú Social. Não tem uma série histórica, mas é possível ver, é possível separar por geração, porque é um teste que é aplicado na população adulta. Reparem ali no 15 a 24 anos, que são 12% os analfabetos funcionais na população mais jovem. 50 a 64 anos, 53% de analfabetos funcionais. Faz todo sentido esse dado. Se a gente olha aqueles indicadores de analfabetismo adulto, o analfabeto adulto é também um analfabeto funcional. Então, não é verdade que o nosso sistema está criando mais analfabetos funcionais hoje do que criava no passado. Não é verdade.
A estatística é muito clara com relação a isso. E não só essa, um conjunto de dados é muito claro com relação a isso. Eu me baseei praticamente aqui em dados de acesso e de escolaridade. Eu acho que a gente não pode desmerecer algumas conquistas que não foram conquistas de um governo A ou B. Há um tempo atrás, tinha governo que falava que nunca antes na história desse país a gente fez tanto para o povo. E depois vem outro governo que diz que nunca antes na história desse país um governo destruiu tanto o país como um todo. Essas narrativas em educação, elas não se sustentam. Elas não se sustentam porque em educação o que a gente vê são processos. E a gente precisa entender esses processos para caminhar para o futuro. A gente tem mais crianças estudando e mais jovens completando o ensino médio. Maior proporção de negros no ensino superior. Eu gosto de dar esse exemplo aqui, porque às vezes, no fla-flu ideológico no qual a gente às vezes se perde, a gente olha e fala assim, foi a cota, foi o ProUni. É verdade, cota e ProUni tiveram um impacto muito importante nessa estatística. Mas, antes da cota e do ProUni, houve um aumento no número de negros que se formavam no ensino médio. Em parte, graças ao Fundef, lá do governo Fernando Henrique. Houve um aumento, o maior motor de expansão de negros no ensino superior foi na educação privada, que cresceu muito a partir da meados da década de 90. Então, uma política pública que é eficiente para aquele fim, ela conseguiu ser eficiente por causa de certas condições que antes outros governos, ou, para usar o termo que eu prefiro aqui, porque antes a sociedade brasileira foi criando a condição para certos avanços. É um processo estrutural. Não estou negando aqui o impacto de políticas públicas A, B ou C, elas são importantes, é claro que a gente precisa discutir, mas a gente precisa olhar o dado de maneira estrutural. O Fundef e Fundeb é exatamente um exemplo de uma política pública de Estado que sobreviveu a trocas de governo. Foi criada no governo Fernando Henrique, foi ampliada no governo Lula, e agora o governo Bolsonaro já sinalizou que vai manter o Fundeb, propondo uma ampliação da contrapartida da União. E aí, então, a discussão agora é se essa proposta é suficiente ou não, esse é um grande debate sobre o Fundeb. É uma política da sociedade, uma conquista da sociedade. Nenhum governo será capaz de acabar com o Fundeb. Seria uma loucura, porque tantos municípios dependem quase que exclusivamente do Fundeb. Isso foi uma conquista da sociedade, uma conquista da política. A gente está em tempos de demonização da política, foi a boa política que construiu esses mecanismos e é a boa política pública que a mantém, por pressão da sociedade, mas a mantém. Vários exemplos, avaliações da aprendizagem, compra de livros didáticos, articulação entre entes federativos, a emenda Calmon, a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB, o Plano Nacional de Educação, são conquistas da sociedade. Graças a esses instrumentos, graças à atuação de vocês, vou falar um pouquinho do jornalismo também, graças também um pouco da pressão do jornalismo, mas a sociedade tem conseguido esses feitos. De novo, que são insuficientes, mas que a gente não pode relativizar. Eu também acho que a gente não pode esquecer, quando a gente fala em investimento em educação, a gente não pode esquecer que a gente não está olhando só para o que acontece na escola para a aprendizagem. Tem outros impactos que vão além do aprendizado. O retorno financeiro individual por anos de estudo, no Brasil, para quem tem diploma de nível superior, é dos maiores do mundo. Não porque nosso ensino superior seja de qualidade, mas porque o ensino superior ainda é para poucos. O aumento da escolarização, principalmente entre mulheres, levou a uma queda mais acelerada das taxas de fecundidade e da gravidez precoce entre jovens. Para cada um desses dados aqui, depois eu posso compartilhar com vocês, tem tonelada de pesquisas comprovando essa relação. Menores taxas de homicídio, tem um estudo do Daniel Cerqueira, do IPEA, mostrando que o aumento da escolaridade nos municípios onde a escolaridade de 15 a 17 anos aumentou, ou seja, mais jovens de 15 a 17 na escola, os homicídios caíram ou subiram em ritmo menor
comparado com outros municípios, onde a expansão da escola não foi tão grande. Isso não tem nada a ver com o aprendizado. E esse é um dado da nossa escola. Essa, de qualidade insuficiente, mas é um impacto brutal. Estamos falando aqui de vidas, né? Melhores indicadores de saúde, mortalidade infantil, saúde da criança, enfim. Eu acho que eu exagerei na dose de querer relembrar dos nossos avanços para falar que, obviamente, eu não estou querendo pintar um quadro cor-de-rosa. Tem 3 milhões de brasileiros de 4 a 17 anos fora da escola. Apenas 9% dos estudantes terminam o ensino médio com aprendizado adequado em matemática. Eu trouxe estatísticas positivas dos anos iniciais do fundamental. Mas, quando a gente olha para o ensino médio, esses resultados positivos do fundamental não estão chegando no ensino médio. Isso é um problema grave. 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais, e continua sendo um dado vergonhoso. Continuamos entre os últimos no PISA, com a ressalva, às vezes a gente fala assim, somos os últimos no lugar, somos os piores do mundo. A gente só tem que tomar um cuidado, eu acho que o PISA é uma avaliação que é feita principalmente com países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Só para citar 2 exemplos, nem Índia nem China estão completamente no PISA. E só nisso está 30% da população global, não é pouca coisa. Eu, antes de terminar, queria compartilhar com vocês um pouco, assim, eu, como jornalista, comecei no jornalismo de educação em 1996. E, naquela época, a gente estava começando a ter indicadores de aprendizagem, mas as matérias que eu mais via eram matérias relacionadas principalmente ao acesso. Então, assim, era mais simples fazer uma matéria de educação quando, por exemplo, havia fila de famílias numa escola e não havia vaga para todos. Um repórter de educação, eu imagino que esse seja o mesmo dilema de vocês, de fiscalizadores, é muito fácil ver se uma criança está ou não na escola. Você checa a matrícula, você vai na família, você vê, está, não está, é binário. É relativamente simples também ir numa escola e ver, tem goteira no teto, as paredes estão pichadas, tem alguns insumos da educação, algumas variáveis da educação que são muito simples de enxergar. O problema, e aí já pensando no futuro, e refletindo sobre a minha atuação como jornalista, e talvez convidando ao debate, que é o debate que eu tenho percebido que vocês têm feito, é que o meu kit de ferramentas como jornalista, para olhar não apenas para o acesso, para olhar não apenas para as condições, mas para olhar para a aprendizagem, tem que ser muito mais sofisticado. Porque a aprendizagem é um fenômeno muito mais complexo. Não basta garantir que tenha parede, que tenha banheiro, que tenha professor. Tudo isso é importante, fundamental, necessário, mas não suficiente para ter um aprendizado de qualidade. E a gente precisa cada vez mais entender das dinâmicas, eu digo eu como jornalista, imagino que seja o mesmo dilema de vocês, para poder fiscalizar, no caso meu como jornalista, através da imprensa, né, das reportagens, trazendo à tona certos fatos. É importante olhar, qualificar melhor o trabalho do jornalista para esse desafio de olhar não apenas para o acesso, mas principalmente para a qualidade. E a gente precisa dar visibilidade a isso. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de um pesquisador em educação muito reconhecido, chamado Chico Soares. Chico Soares foi presidente do INEP, é um grande especialista em desigualdade, que ele fala ele defende, né, os instrumentos de avaliação da aprendizagem, com que eu concordo com ele, mesmo considerando que são limitados, que olham apenas para um aspecto da educação, mas eu concordo com ele. Mas o Chico Soares fala o seguinte: por que temos que avaliar a aprendizagem? Porque um direito que não se avalia é uma utopia. Se a gente põe que as crianças têm direito de aprender e não avalia se esse direito está sendo ou não cumprido,
não vai acontecer, não vai se materializar esse direito sem que a gente tenha um indicador para isso. E eu acho também, e aí eu pego carona nessa frase do Chico, para dizer que um direito que não é cobrado também não vai se verificar. Se a gente não estiver chamando a atenção da sociedade para que as nossas crianças não estão tendo a qualidade que elas merecem, que elas têm direito, esse direito não vai se realizar. Por isso, eu falo não falo da boca para fora, eu falo realmente com toda a deferência ao trabalho de vocês, nesse sentido de fiscalizar o poder público na garantia desse direito. A gente vive tempos muito difíceis, né, assim, de ataque às instituições, de descrédito na política, descrédito na imprensa, descrédito da ciência, coisas inimagináveis até pouco tempo, pessoas desacreditando verdades científicas tão consolidadas quanto o fato da Terra ser redonda, e as pessoas contestam e têm audiência para isso. São tempos polarizados, uma polarização tóxica que está nos levando, como sociedade, a perder o mais importante da democracia, que não é a alternância de poder, mas é a capacidade de resolver conflitos de maneira qualificada e respeitosa. E tudo isso, claro, que afeta o setor educacional, o campo educacional, e são tempos muito pesados, mas acompanhando a discussão aqui com vocês durante o dia, acompanhando essa plateia aqui, vendo que certamente há aqui pessoas com diferentes visões políticas, que fizeram diferentes escolhas nos últimos anos, na última eleição e nas últimas eleições. Mas ver vocês aqui, todos, engajados na educação e querendo, de fato, cobrar que o direito à aprendizagem de todas as crianças seja garantido, me deixa mais esperançoso em tempos tão difíceis quanto os que a gente está vivendo. Obrigado. Ah, claro. Convidamos o conselheiro César Miola para fazer a entrega do certificado e de uma lembrança ao nosso conferencista. Obrigada. Meu caro Antônio, com alegria entrego esse certificado. É o registro da presença conosco, né? Dizendo do nosso reconhecimento, do nosso agradecimento, temos inscritos feito o sucesso da oficina também. Infelizmente, não aceitei toda a parte, porque a gente fica administrando. Não, cara, mas é uma alegria ter aqui, pessoal, que é obrigado. E aqui, eu vou lhe entregar uma obra que foi essa que é gaúcho, sabe disso? Sim, né? E até